A poeira baixa, revelando as cicatrizes do tempo. Os gritos se dissiparam há muito tempo, ecoando apenas na memória dos que se foram. Apenas as pedras de Tlatelolco permanecem, um testemunho silencioso do derramamento de sangue e do terror que se apoderou deste lugar. Elas guardam segredos que o tempo não conseguiu apagar. Mas algumas coisas, alguns horrores, se recusam a ser enterrados, persistindo como sombras inquietas. Eles persistem nas sombras, sussurrando ao vento, esperando que a alma desavisada tropece em sua lenda. Esses sussurros são como ecos de um passado sombrio. Esta é a história de um desses horrores, o demônio de Tlatelolco, uma entidade que assombra os sonhos dos que ousam lembrar. Imagine, você é um soldado espanhol, a vitória é sua, mas a que custo? A glória da conquista é manchada pelo sangue derramado. O ar está denso com o cheiro de morte, e a terra parece gemer sob o peso dos caídos. Você vê os fantasmas dos vencidos em cada sombra bruxuleante, como se a própria escuridão estivesse viva. Então você ouve um rosnado gutural, um sussurro de algo antigo e malévolo, um som que faz seu sangue gelar. O demônio de Tlatelolco está perto. Sua presença é palpável. Isso não é mero folclore, mas uma realidade aterradora. Cronistas da conquista, soldados endurecidos e padres devotos escreveram sobre essa entidade, essa escuridão que assombrava as ruínas do grande mercado asteca. Suas descrições são vívidas e aterrorizantes. Suas palavras, manchadas de medo e admiração, pintam um quadro de algo verdadeiramente monstruoso. Algo que desafia a compreensão. Vamos mergulhar no coração dessa escuridão, explorar seus mistérios. Vamos explorar o contexto histórico, os relatos arrepiantes e as possíveis explicações para o terror que se apoderou dos conquistadores. Cada detalhe nos aproxima mais da verdade. Vamos confrontar o demônio de Tlatelolco e desvendar os segredos que ele guarda. O ano é 1521. O outrora poderoso Império Azteca caiu nas mãos dos conquistadores espanhóis. Tenochtitlan, sua magnífica cidade, está em ruínas. Em meio aos escombros e ao desespero, um tipo diferente de escuridão emerge. Tlatelolco, outrora, um movimentado centro de comércio asteca, torna-se um terreno assombrado. Os espanhóis, já nervosos nesta terra estranha, começam a sussurrar sobre uma presença demoníaca. Sua vitória, duramente conquistada e banhada em sangue, despertou algo terrível. Seu medo não é sem fundamento. A conquista foi brutal, um choque de culturas e crenças que deixou cicatrizes em ambos os lados. Os astecas, com seu mundo destruído, testemunharam seus templos sagrados profanados, seus deuses aparentemente impotentes contra o aço e os cavalos espanhóis. Os espanhóis, por sua vez, se encontraram em uma terra mergulhada em magia antiga e rituais que não entendiam. Os astecas adoravam divindades desconhecidas para eles, divindades com aspectos terríveis e apetites sanguinários. O impacto psicológico dessa colisão de mundos não pode ser subestimado. Nesse cadinho de medo e incerteza, nasceu a lenda do demônio de Tlatelolco. As descrições do demônio variam, mas todas são igualmente aterrorizantes. Alguns relatos falam de uma figura sombria, alta e esquelita, com olhos que queimavam como brasas, iluminando a escuridão com um brilho sinistro. Outros descrevem uma besta monstruosa, seu corpo coberto de pelos emaranhados, suas garras como facas de obsidiana, afiadas e prontas para atacar. Todos concordam, no entanto, sobre a aura de pavor que acompanhava a entidade, uma presença que fazia o ar parecer mais pesado e difícil de respirar. Ela se movia silenciosamente, aparecendo e desaparecendo à vontade, sempre envolta em uma escuridão sobrenatural que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Sua presença era marcada por um calafrio repentino, uma sensação de estar sendo observado,
e uma sensação avassaladora de pavor, como se a própria morte estivesse próxima. O demônio era visto com mais frequência nas ruínas de Tlatelolco, principalmente ao redor do Templo Maior, o grande complexo de templos dedicado às divindades astecas, Huitzilopochtli e Tlaloc, onde o sangue dos sacrifícios ainda parecia manchar o solo. Este era um local de sacrifício, onde os astecas faziam oferendas para apaziguar seus deuses, esperando que suas preces fossem ouvidas e suas colheitas prosperassem. Soldados em patrulha relataram ter visto o demônio espreitando pelas sombras, seus olhos fixos neles com intenção malévola, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Padres que tentavam abençoar o terreno profanado falavam de sentir uma mão gélida em seus ombros, uma voz sussurrando blasfêmias em seus ouvidos, como se o próprio inferno estivesse tentando se comunicar. Os avistamentos não se limitavam à escuridão da noite, pois a entidade parecia desafiar as leis da natureza. Alguns alegaram ter visto o demônio em plena luz do dia, sempre desaparecendo antes que alguém pudesse vê-lo claramente, deixando apenas um rastro de medo e confusão. O medo era palpável, espalhando-se pelas fileiras como fogo em palha, deixando todos em um estado constante de alerta e terror. Frei Bernardino de Sahagún, um frade franciscano que desempenhou um papel fundamental na documentação da cultura asteca, registrou vários relatos sobre o demônio de Tlatelolco. Ele foi um dos primeiros europeus a tentar entender e registrar a complexidade da cultura asteca. E seus escritos são uma fonte inestimável de informações sobre o período da conquista. Em seus escritos, ele menciona como soldados espanhóis, endurecidos por anos de guerra, se tornaram destroços trêmulos após encontrar a entidade. Esses homens, que haviam enfrentado batalhas sangrentas e sobrevivido a inúmeras adversidades, foram reduzidos às sombras de si mesmos diante do terror sobrenatural. Um desses relatos fala do capitão Gonzalo de Sandoval, um dos tenentes mais confiáveis de Hernán Cortés, encontrando o demônio perto do Templo Maior. Sandoval era conhecido por sua bravura e liderança, e seu encontro com o demônio foi um dos eventos mais perturbadores registrados por Sahagún. Sandoval, um homem conhecido por sua coragem e implacabilidade, teria ficado visivelmente abalado após o encontro, descrevendo um vazio assustador no olhar do demônio. Ele relatou que o olhar da criatura parecia penetrar sua alma, deixando-o com uma sensação de desespero profundo. Outro relato, este de um soldado anônimo, fala de um grupo de homens que tropeçou no demônio, se banqueteando com a carcaça de um cachorro. A visão era tão grotesca que muitos dos soldados vomitaram imediatamente, incapazes de suportar a cena horrível diante deles. A criatura, ao vê-los, soltou um grito ensurdecedor antes de desaparecer no ar, deixando para trás apenas o cheiro de decomposição e os soldados apavorados. O grito ecoou em suas mentes por dias, um lembrete constante do encontro aterrorizante. Esses relatos em primeira mão, registrados por homens que testemunharam os horrores da conquista em primeira mão, dão credibilidade à lenda do demônio de Tlatelolco. As descrições detalhadas e consistentes desses encontros sugerem que algo verdadeiramente aterrorizante estava à espreita nas sombras. Eles pintam um quadro de um terror muito real que se apoderou dos conquistadores, um terror que transcendeu os perigos muito reais que enfrentaram neste novo mundo. A lenda do demônio de Tlatelolco continua a ser um dos mistérios mais perturbadores da história da conquista espanhola.